lembrar, né? O que vamos fazer, a aula passada. As doenças que não queremos são as enfermidades que construímos. O cérebro faz exatamente o que nós determinamos, e não é o que falamos, é o que sentimos. Não adianta falar assim, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, se eu me sinto doente. Né? Porque ele não entende isso não, ele vai lá e faz o que ele quer. Estou doente, acabou. Então, o nosso sentimento é que manda. Né? Quando você diz estou doente, o que é pior? Viu? Quando eu faço isso aqui, ó, o estou, ele decreta no cérebro. Estou, é sempre assim, eu estou, é quando eu metrô na minha passageira, tá bom? Mas quando eu estou, ele fala assim, bom, se é, acabou, não vou me esforçar a mudar isso aí. Nós temos que trabalhar esse pensamento. Nunca digo assim, eu estou doente, eu sou diabético, eu sou hipertenso. Não façam isso, porque nós não somos. Né? Como nós vimos nas outras aulas, nós somos espíritos saudáveis. Nós somos saudáveis, nós somos perfeitos, nós somos. Não estamos, por vários motivos. Nós temos que ter isso gravado em nossa mente. Isso tem que ser um decreto pessoal. Tá? Pense assim. É um decreto pessoal meu. Eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou justo, sou bom. Porque essa é a realidade. E não estou falando de religião. Eu estou falando de realidade espiritual. Não é religião. É qualquer preceito da criação, ele é perfeito. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não estamos por vários motivos que temos que descobrir por quê que não estamos para poder modificar isso. Gente, isso tem que ficar em nós. Né? Mais certo que o sol está ali, amanhã vai estar lá, muito nuvem, que o ar existe, então tem que ser uma coisa de saber e não de acreditar. Tá bom? Porque acreditar é assim, uma hora acredito ou não acredito. Nós temos que saber. Então nós somos perfeitos e não somos doentes, nós estamos. Né? Nós falamos sobre as células, né? que as células recebem as informações que o cérebro manda. Nós falamos das doenças, das enfermidades, né? Correspondente ao sentimento. Isso aqui é um sentimento, né? Ansiedade, preocupação, tristeza, medo, raiva. Então, cada sentimento gera um distúrbio em algum órgão, tá certo? Nós falamos semana passada, as emoções e sentimentos negativos adoecem, também falamos sobre isso. Falamos que a alimentação também contribui, ela é um fator importante. É o principal fator? Não, tá? Porque nós somos uma usina, e como usina nós podemos eliminar tudo isso. E esses fatores de risco criam uma mutogênese da célula, que são as enfermidades, as doenças, né, mais sérias. Tá bom? Alguma dúvida com relação a isso? Vocês são perfeitos, né? São, né? Beleza. Então, bora lá. Nessa semana a gente vai falar como os espíritos influenciam em nossa saúde mental e física. Né? Como influencia as energias boas, os bons pensamentos, os bons sentimentos, né? E não é só bom pensamento e bom sentimento com relação ao outro, não, mas principalmente com relação a nós. Né? Quando a gente se sente uma coisa que nos inferniza é quando a gente se acha incapaz. Né? Eu sou um rosto na multidão, eu escuto muito isso. Ninguém liga para mim, né? Eu sou mais um só. É a pior coisa que a gente faz para a gente. Porque nós não somos o rosto da multidão. E nem somos mais um, né? Numa situação. Nós somos importantíssimos. Porque que nem essa cadeira. 4 pés. Qual é o melhor pé? Fala para mim. Desses 4 que fazem parte da cadeira, qual é o melhor? Hã? Tem algum que é melhor que o outro? Porque se eu tirar um, você pode até sentar nela, não pode? Pode, né? Só não dá para sentar se tiver dois. Se tiver um, não dá para sentar. Mas você tem que ficar esperto, porque se você vacilar, você cai. Né? Então, não existe isso, gente. Nós somos uma grande rede universal. Se eu não existir, né? Se eu não existir, eu deixo de existir, e quando eu falo existir, não é desencarnar. Porque quando eu desencarno, eu continuo existindo, concorda? Nós continuamos existindo. Mas se eu desaparecer do universo, de alguma maneira, eu sumir do universo,
alguém vai sentir, alguma coisa vai balançar, alguma coisa vai ter um problema qualquer. Né? Eu preciso existir, por isso que eu existo. Senão não existiria. O universo é perfeito, o Criador é perfeito. Tá certo? Então, as energias boas já trazem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre portas do bem e do amor. Tem tudo a ver, inclusive com coisas materiais que a gente queira. Porque as coisas materiais fazem parte da nossa vida. É importante, nós estamos aqui porque precisamos dela. Não é pecado, que não tiver falava, ser rico, porque tem aquela frase, né, que é mais fácil um camelo entrar numa agulha, né, do que um rico entrar no reino do céu. Isso aí é mito, tá? É mito. E não é a riqueza que faz o ser humano. A riqueza não me representa o que eu faço com ela. Tem gente que é muito pobre e destrói muita gente, não é verdade? A gente vê pessoas aí que são paupérrimas e roubam, matam e assim, e tem ricos que fazem alegria de muita gente. Então essa é conversa fiada. Quando ele falou de rico, ele falou rico no espírito, na moral, é isso que ele quer dizer, não é de dinheiro. Mesmo porque na época de Jesus, o dinheiro lá não existia praticamente. Era mais a base de troca, né? Os pescadores trocavam os peixes, né? Os grãos, assim por diante. Não é? Quem inventou as moedas foram os imperadores que criaram, né, o dinheiro. Tá? Então, na época de Jesus nem se falava isso. Tá bom? Gente, como de sempre, eu vou repetir, mas você já sabe, qualquer coisa você diz, né? Professor, é uma brincadeira. Olha, eu quero falar um negócio, quero comentar algo aí, tá? Ou não concordei, ou não entendi, mas já é tudo cobra criada, então não precisa, né? Só estou vendo, tá certo? E as energias ruins, opa, e as energias ruins atraem maus espíritos. Eu não gosto de palavra mal, mas estava pessoas perdidas, ignorantes, contrárias, porque ninguém é mal. Ninguém é mal. A maldade não existe. Existe a ignorância, tá bom? E as más tendências. Traz a doença e o desequilíbrio, abre portas para o ódio, né? Para as coisas negativas e o ódio. Certo? Aí vamos embora lá. Deus traz espíritos, está falando aqui, né? Então atrai os bons e aqueles contrários. Os bons, o que eles fazem? São os nossos benfeitores, né? Que nos acompanham, nos orientam e muitas vezes vitalizam nossa energia. Tá? Mesmo que a gente não perceba. Às vezes a gente está mal pra caramba, assim, eu estou tão sozinho, né? Puxa vida, Deus esqueceu, Deus me abandonou. Não, nunca, não existe. A gente nunca está abandonado. Por pior que seja, ou por pior que nós estejamos, nós nunca estamos só. Poderíamos estar pior. Eu brinco, a mulher que já passei, pô, tu dá aula, você faz os estudos, você faz palestra, e não muda disso aí. Falei, minha filha, imagina se eu não fizesse. Né? Se já está ruim assim, imagina se eu não fizesse, vai ficar pior, né? Então é mais ou menos isso. A gente pensa que está sozinho, mas estão sempre conosco. Os benfeitores e protetores estão sempre prontos para nos ajudar, mesmo que não percebamos, seja durante o êxtase, que ó, acordado, ou durante o descanso do corpo. Estão sempre prontos. Gente, é fácil de a gente imaginar. Os nossos pais, né? Antes de eu pedir, eles já sabiam que eu ia precisar. É assim que funciona. E o que eles querem? O que os nossos pais querem? Que a gente ouça eles, né? Eles querem que eu abra espaço para ele me ajudar, não é assim? Eu que não dou, né? O filho, normalmente, a gente quando é jovem, ou inconsequente, ele não quer saber o que o pai fala. É tudo bobagem, tudo besteira, até eu levar o povo. Aí come o povo do pai e da mãe. Não é assim? Então é mais ou menos a espiritualidade. Quando eu faço a prece pedindo a eles ajuda, né? Pedindo a Deus, e na realidade Deus nos responde através de nossos amigos espirituais, tá certo? Quando a gente pede ajuda, eles já sabiam que a gente ia precisar. Estavam prontos, a gente que não atendia. Né? E aí o que acontece? A gente percebe o erro que cometeu e vai pedir ajuda. Mas quando você vai pedir ajuda, eles já estão do nosso lado. Pronto, estamos aqui já. É só o que você quer. Sabe por que muitas vezes a gente não resolve a nossa vida? Quem pode dar
Me fala, por que minha vida não. Eu peço a Deus e não resolve? Por quê? Já falei um monte de vezes isso aqui, vamos ver se vocês lembram. Por quê? Tu não, Sérgio. O Sérgio está de castigo. Tem gente que está de castigo porque não estuda, você estuda demais. Estou brincando, Sérgio, deixa eu contigo. Viu? Filosofia fica no ganho, né? Se Deus é justo, ele faz o quê? Ele dá para quem trabalha, né? Se Deus é justiça, o cara fala assim, ele trabalha, o Sérgio trabalha, né? O Júnior não, o Nilton não. Fica só de boa, fazendo um monte de bilhetinho de loteria, né? Como um cara faz muito de loteria, vou dar metade para o Sérgio que trabalha e metade para o Nilton que gasta muito tempo, cansa a cara, cansa o braço de tanto fazer. É justiça isso, né? E Deus é justo e bom, né? Então é verdade, tá vendo? Só tem gente boa. Fala, meu amigo. Tem aquela história do. Né, do cara que estava se afogando. Aí passou lá. Aí o cara. Deus vai tentar. Aí daqui passou. Deus vai me prover, né? Deus vai me prover. Ele morreu. Te mandei o que você pediu, né? É verdade, é verdade. É isso aí, é verdade. Deus, é aquela velha história. Tem uma frase que eu acho perfeita, perfeita. O dia que te entender essa frase, Deus ajuda os homens através dos próprios homens para que ambos aprendam. Eu já sou atendido. Eu não preciso nem fazer prece, oração. Quando eu preciso, na realidade é assim, quando eu preciso, eu já fui atendido, não é nem quando eu peço. Porque quando aparece um obstáculo na frente, como Deus é onipotente, onipresente, ele sabe que vai acontecer tal coisa porque eu estou tomando essa iniciativa. Quando ele percebe que eu estou indo para esse caminho, né? Alguns de nós falam assim, deixa o cara cair. O cara caiu, foi bem feito, né? A gente costuma fazer assim. Deus não, já deixa preparado. A hora que ele cair, ó, vocês duas aí vai levantar ele, tá bom? Fechou? Fechou. Através do nosso. Como é que funciona isso, hein, gente? Como é que Deus conversa com a gente? Através de quem? É que nem se você quer falar com um presidente de uma indústria, né? Uma grande indústria, a gente vai direto para o presidente, consegue falar com o presidente? Não, a gente fala com o nosso supervisor, que fala com o gerente, que fala com o diretor, né? Boa noite, tudo bem? O diretor, e assim vai, não é? Não é uma escalonagem, não é? É a mesma coisa na espiritualidade. É a mesma coisa, entendeu? Os nossos protetores são os nossos representantes na espiritualidade. Os nossos protetores falam com os nossos guardiões e os guardiões vão falando com as escalas até chegar lá em cima. Olha quanta gente aprende com erro meu. Por isso que eu falo que eu sou muito importante. Cada um de nós é muito importante. Porque quando eu erro, um grupo de pessoas aprende. Quando eu acerto, um grupo de pessoas também tem a oportunidade de me ajudar. Né? E de aprender. Olha só como a gente é importante. Não existe isso de não somos importantes. Né? Então é assim que funciona. Tá bom? Quer falar uma coisa, Sérgio? Nossa, nossa. Gente, não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia, gente. Nós não temos ideia do grupo de pessoas que estão nos acompanhando. Sabe por quê? Só para vocês entenderem como é que funciona. Por que existe um grupo de espíritos conosco? Mas eu falei que às vezes não é nada novo. Às vezes não é nada novo. O que acontece? Por exemplo, nós vamos aqui para os Estados Unidos, todo mundo. Vamos ficar
6 meses nos Estados Unidos, mas ninguém fala inglês. Ninguém conhece a cultura americana, só o Sérgio. Só ele que sabe falar bem inglês, conhece toda a cultura. Como é que o que a gente vai fazer lá? Como é que a gente faz para saber? A gente dura no Sérgio, não é? Quando o Sérgio foi, eu não vejo que não. Né? Mulher pro lado, não foi. Mas é assim que funciona. A gente fica mudando o cara. Você vai dormir, vai dormir. A gente vai comer, a gente vai com o Sérgio, até comer com o Sérgio. Né? E assim por diante. Vamos fazer compra? Ah, cadê o Sérgio? Vamos levar o Sérgio. É assim que funciona? É a mesma coisa com a espiritualidade. Eles precisam de nós, porque peraí, mas isso aí é aberto para qualquer um. Só que existe uma coisa chamada padrão vibracional. Um espírito que tem um padrão, determinado padrão vibracional, não consegue acompanhar um outro maior que o dele. E não acompanha aquele que está menor. Entendeu? É que nem aqui. Vocês estão vendo espíritos aqui? Estão vendo? Vocês estão algum médio evidente que estão vendo aqui? Está vendo algum comigo aqui? Dois deles. Entendeu? Me ajudando e também aprendendo, que começa comigo. Mas eles não conseguem ver porque o padrão vibracional dele é diferente do meu. Ah, então quando eu desencarnar, vou ver ele? Talvez não. Porque não é só o fato da matéria. Né? Vários fatores. Eu posso desencarnar, eles continuam me ajudando e continuam movendo eles. Tá certo? Porque os espíritos mais elevados, eles têm que baixar o padrão vibracional para que eu possa percebê-lo. Porque subir esse padrão vibracional é difícil. Entendeu? É difícil. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Fala. Que é aqui o guarda. Senta, senta para frente. Aí, eu senti, mas eu não tenho. Tem três. Você sabe por quê? Aproveitar isso aqui. A pessoa dorme da palestra. Tem três fatores. Ó, tem três fatores para você dormir na palestra. Um é que realmente não está interessante, o cara já está muito chato, né? Então o cara quer interessar mais pronto. Então, o que, que acontece? Cansaço físico. Que a gente não consegue, a gente dorme no volante, né? Imagina uma pessoa falando que o que acontece? A própria espiritualidade vai baixando, a faixa vibracional vai relaxando, né? E três, o meu padrão vibracional, eu preciso ouvir, não com os ouvidos, né? E sentir coisas que, apesar de estar sendo dita, eu não vou conseguir entender, não vou conseguir perceber. Então, assim, o corpo descansa, o espírito se desdobra e consegue observar tudo o que está sendo dito. E dito não com as palavras, mas com os painéis, e com alguns, por exemplo, as palestras, exposições, aqui, assim como eu tenho esse painel para vocês verem, na espiritual tem um painel também de entendimento. Tá? Gente, aqui é igual lá. Não é lá igual cá, não é aqui igual lá. Tá? Então, existe painéis, tem a sala está com uma quantidade, eu não sei se não sou evidente, mas uma quantidade que precisa estar aqui hoje para a gente aprender junto. Entendeu? E o painel está aqui, e eles estão vendo também. E nem a gente aqui. Talvez nem esteja isso que eu tenha escrito aqui. O meu pode ser parecido, pode ser muito diferente, eles precisam ouvir, precisam ver. Entendeu? Então, tudo é padrão vibracional. Tudo. Tudo. E não existe acaso. Boa coisa. Estava testando uma caixinha dele que eu comprei. Vendei no celular. Pouco dinheiro. Eu assim, eu não quero saber de espírito. Aí ele falou assim, eu não quero saber de espírito. O... E aí, o que vocês acham? Assim, então, o que vocês acham que pode ter acontecido?
Ah, não, só, gente, eu não sei, é assim, vou dizer, eu não sei. Né? Eu tenho, assim, eu não sei, mas tenho uma ideia minha particular. Não vou dizer que aconteceu, certo? Mas o que vocês acham que aconteceu? Quem fala? Hã? O padrão vibracional estava baixo, não estava batendo, foi um choque vibracional que estava acontecendo. Tá, que mais? Que mais que é? Viu e não gostou do que viu, né? Pode ser, né? E você, Nilson, o que você acha que pode ter sido? Ah, o Ronaldo, do nada, né? Não, pode ser um monte de fator. Legal, hein? Boa resposta. Então, tá bonitinho. É, pode ser isso também, né? Pode ser medo, pode ser. Não, as pessoas têm, às vezes a pessoa não tem um conhecimento, né? Então é complicado, né? Mas gente, vocês acham graça? Eu fui numa casa espírita, estava também fazendo um estudo, e uma senhorinha está quietinha, e ela me chamou num canto e falou assim, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, primeiro que eu não sou senhor, eu sou você. Não, sabe o que é? É que eu sou trabalhador dessa casa há mais de 30 anos, sou passista, mas eu nunca vi nada. Né? Eu nunca vi espírito nenhum. Aliás, eu morro de medo de espírito. Ela era trabalhadora numa casa espírita. Aí eu pensei com meus botões, né? Por que ela não vê espíritos? Por quê? Porque ela é uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta dela, é uma pessoa muito boa, muito doce. Com certeza o trabalho magnético dela tem uma coisa tem a ver com outra. Muitas vezes, culturalmente, tem dois tipos de passe. Tem vários, né? Mas vamos falar sobre dois, que é o passe individual, quando usa o meu magnetismo animal, fluido vital, para magnetizar ele se tiver algum problema. E tem o passe misto, que é o do espírito, da energia do espírito, pegando o fluido cósmico universal mais o magnetismo dele, junta com o meu para dar o passe. Isso é de acordo com a necessidade de cada um de nós. Tá? Isso funciona assim. Por quê? Eu sou um espírito que tem uma conexão muito grande com ela, ela é uma pessoa maravilhosa, mas eu não posso aparecer. Se eu aparecer, ela vai fugir do centro. Olha como os caras são inteligentes. Eu pensei assim, eu acreditei assim. Né? Porque assim, você vai que eu quero ajudar ela, mas vai que eu apareça. Ela nunca mais volta. Eu fiquei morro de medo de espíritos. Até brinquei com ela. Você, mas já nem perguntei que a idade que ela tinha, a mãe era falecida. Mas se você vê sua mãe, Deus me livre, para você não, eu amava minha mãe. Eu amava minha mãe, é tudo para mim. Mas não, mas eu não quero, porque ela é espírito. Crenças limitantes, entendeu? Hã? Não, ela acreditava que o Espírito Santo não queria ver aquele que morreu, entendeu? Ela tinha esse conhecimento, ela é uma pessoa que, inclusive, tinha um bom conhecimento, né? Que eu tive contato com ela durante o estudo, ela participou, ativou, mas desde que eu não vi. Ela sabia tudo isso. As coisas que eu falava, às vezes ela fazia assim, está concordando, sabe? Você percebe que a pessoa tá. Mas não pode aparecer um ser transparente. Né? Que aparece e desaparece. Para ela aquilo. Por quê? Provavelmente pode ser alguma coisa do passado, ou algum acontecimento, tem um monte de fatores. Mas o exemplo que eu estou dando é que uma pessoa que trabalha há 30 anos no local não come o peixe que vende. É como se você fosse aquele dono de peixaria do mercado lá de Santos, na ponta da praia, e eu digo, olha, essa tainha está uma delícia, olha, esse aqui está fresquinho, olha, esse aqui tem um gosto, um paladar maravilhoso. É mesmo? Que gosto tem? Não sei, eu nunca comi. Eu sei que é gostoso, mas eu nunca comi.
É mais ou menos isso, né? Faz alguma coisa, gente? Então, bora lá. Já os contrários ao bem nos contaminam, potencializam as nossas enfermidades. Né? Porque o padrão vibracional mesmo, se eu estou doente e eles estão doentes, o que acontece? Potencializa essa enfermidade. Vou fazer uma pergunta. Só pessoas espíritos maldosos potencializam a doença? Vocês acham? O que mais pode potencializar a doença? Sim, não, mas eu vou falar, eu vou explicar isso. Mas espiritualidade, vai ter um espírito aqui que está potencializando uma enfermidade minha. Ele é ruim? Ele é mau? Ele tem que ser mau para que isso aconteça? Ele se acha doente e sabe o que eles fazem? Não é maldade, não. O que ele, o que ele faz é o seguinte, ele fica solidário com a minha doença. Você já viu as pessoas, eu já vi, que vamos falar assim, a minha diabetes é 300, sim, minha filha, a minha é 400, fica competindo para ver quem tem né? Um índice maior, né? Eu estou trocando remédio. Olha, você tem remédio todo, meu remédio não é o seu, não é meu remédio, ele fica ali, né, potencializando, não, a pessoa vai precisar 17 por 12, 17 por 12, minha vida tem 3 por ano, né, já viu isso assim? Então, ela está, nesse momento, nós estamos potencializando, né, nós estamos saindo da nossa origem, gente, quando a gente faz isso, a gente sai da nossa origem é saudável, ou seja, aceitando a enfermidade, isso acontece com todos nós, tá? Com todos nós. Quando eu pego, principalmente o homem, né? A mulher nem tanto, mas o homem é uma desgraça. Está gripado, está morrendo, né? Eu sei porque, né? Eu sou homem, eu sei como é que é. Né? Então, uma gripezinha, ai meu Deus. Aí, a mulher está com uma pneumonia, mas está trabalhando na roleta com ele filho, né? O homem não, pegou uma gripezinha, ai meu Deus do céu. Estou tão mal, né? Então, a gente tá, quando a gente faz isso, nós estamos potencializando a nossa enfermidade. Nós estamos assumindo, o problema é que nós assumimos uma coisa que não é nossa. Porque nenhuma doença é nossa, nenhuma. É evidente que às vezes você faz todo um trabalho mental, psicológico, assume, não quer dela, e ela continua com problema kármico, digamos assim, né? Mas ela não é aquilo que você poderia ter, entendeu? Tem um cara, eu acho que eu contei já aqui sobre o caso daquele amigo do Chico, né? Que ele na outra encarnação, ele sentia prazer em amputar, ele era um coronel lá, sentia prazer em amputar as pernas dos inimigos, dos prisioneiros. Né? E ele era uma pessoa muito boa, ele perdeu o dedinho. Né? E quando ele foi falar com o Chico, ele falou, mas não deu sorte, cara, para tu perder o braço, mas aquilo que você fez só perdeu o dedo. Né? E é mais ou menos assim a gente. Às vezes, eu acho que foi. Eu acho que foi. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem enfermidade, algumas enfermidades que a gente passa, faz tudo para se livrar, não aceita ela. Né? Tem pessoas que não aceitam a enfermidade, lutam para eliminar, para removê-la. Pensamento positivo, faz trabalho assim. E a enfermidade parece que vai vencendo. Não é que ela vai vencendo. Ou seja, é a potencialização. Ela poderia ser pior, e só não é pior porque eu estou fazendo isso. Né? Então, é assim que funciona. Tá bom? Tem pessoas que lutam até o final, você aquele cara, o cara lutou tanto e perdeu para a doença. Não perdeu. Não perdeu. É que tinha que passar por esse processo, sabe-se lá por quê, ele sabe por que está passando, mas ele não perdeu. Ele venceu essa enfermidade. Tá certo? Mais alguma coisa? Quer falar alguém? Então, bora lá. Ó, isso aqui é básico para nós. É básico, básico. Para a gente pensar, refletir. Kardec pergunta, no livro dos Espíritos, tá? Kardec pergunta para os Espíritos, na pergunta 459, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ele pergunta.
os espíritos falam assim, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha que forte, gente. São eles que vos dirigem. Aí ele não continua aqui, porque eu não falo sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, quero que vocês vamos aqui refletir nós. Eles nos dirigem. Por que nos dirigem? Eles têm esse poder de me dirigir? Eles podem me dirigir? Ele tem essa autorização de fazer algo que eu não quero? O que vocês acham? Alguém acha que pode? Alguém que acha que não, ele pode sim. Mesmo contra a minha vontade, eles podem. Gente, ninguém vai. Ó, se achar que pode, vamos conversar. Aqui não tem verdade, tá? Porque a verdade não existe. Eu começo, esse estudo, por isso eu não falo que é estudo, não falo que é aula, porque se fosse aula, eu era o dono da verdade. Você só tinha que ouvir, né? Mas não é aula, não. Eu estudo, aqui eu estudo, onde todos pensam. Eu sempre falo que tenho certeza que aqui tem gente que sabe muito mais do que eu. Só que como eu sou um cara assim, pretencioso, né? Como eu sou um cara pretencioso, estou aqui na frente enchendo o saco de vocês. Tá? Mas se vocês não concordarem, não tem problema. Vamos conversar sobre isso. De repente vocês convencem o grupo todo. Tá bom? Aí volta a pergunta. Vocês acham que eles podem fazer o que eu não quero? Quem acha que pode? Vamos fazer baixo. Alguém acha que pode? Levanta a mão. Eu tenho uma dúvida na questão do suicídio. Sentimento. E a pessoa. Não, sim. Você não. Você abriu a porta para. Como você já é verdade. E ele sabe, eu vou trabalhar. Aí depois. Eu acho que a gente consegue. Normalmente, estudos dizem, né? É que eu falo, na doutrina, né, na base kardeciana, que é a doutrina, né, que é o codificador, não fala assim, que haveria muitos suicídios. A Gênesis, vê lá, já há mais de 100 anos atrás, né, que a Gênesis já falava no final dos tempos muitos suicídios. Já falava naquela época. Mas, normalmente, o suicídio ele não começa a suicidar agora. O cara decidiu suicidar e ele suicidou. Não. Ele já vem com essa reminiscência. Ele já vem trazendo em seu currículo espiritual atos, né, que levaram ao suicídio. Pode começar a saber como? Um suicídio involuntário. Um cara que bebeu até morrer. Né? Bebeu até morrer, com uma cirrose. Veja bem, eu sempre falo isso, gente, não é regra. Não é regra, é possibilidades. Tá? Eu vou contar aqui uma história, não história. Você sabe que histórias são os fatos ocorridos. Histórias são contos. Né? Então eu vou contar uma história. Um rapaz, um homem, né, bebeu até ter uma cirrose e morreu. Morreu. Né? Foi mundo espiritual. Chegou lá, viu a besteira que fez, que tinha mais de 100 quanto tempo de vida e abandonou esse tempo de vida. Né? Ele foi frutinho dos filhos, abandonou os filhos, a mulher perdeu, a mulher ficou miserável, ficou pobre dos filhos, um dos filhos bebeu, porque acompanhou o pai. Quer dizer, fez uma desgraça na família. Vai do mundo espiritual, ele que é o juiz dele, porque nós que nos julgamos, a nossa consciência não é júri, que a gente vê na mitologia religiosa. Aí olhou e falou assim, cara, muito bobagem, por favor, eu quero encarnar. Tudo bem. Né? Então é o seguinte, você vai encarnar. Mas vamos fazer um trabalho aqui para que você não volte a beber. Se você voltar a beber, você vai novamente morrer de cirrose, porque isso está incrustado nos seus registros espirituais. Não pode deixar comigo, pode deixar comigo, pode deixar comigo. E aí ele encarna. Só que ele cai e volta a beber. E desencarna de cirrose de novo.
Aí o que acontece? Isso passa uma, três, quatro, cinco encarnação. Tem uma na sexta encarnação, ele fala assim, meu Deus do céu, eu não posso errar mais. Eu não posso errar mais. E aí ele começa a criar dele um remorso muito grande por ele não ter vencido as outras. Olha de novo, isso é uma história, tá? Não é vencido o outro. Aí não sei o que, não posso, não vou. Agora, nessa não. Essa eu não vou. Eu não vou. Aí ele vai em casa. Tá tudo bem. Mas chega sempre aquele período, que é assim que funciona, né? Aquele período crítico. Sempre que você viver os 17, sempre aos 17 vai ter aquela aguinha na boca. Tá? Se aos 17, 18, 19, até que se eu conseguir vencer até os 25, 27, eu não vou beber mais. Estou fazendo só uma apêndice, né? Não vou beber mais. Mas eu não consigo, eu volto a beber. Não aos 17, mas aos 21. O meu inconsciente sabe que eu falhei. Que eu vou destruir a minha vida. Eu não tenho consciência disso, do que eu fiz, porque a gente esquece. Mas está aqui dentro, começa a me dar um rebuliço, um turbilhão, um sentimento, e eu começo a ficar depressivo, porque eu fracassei, eu falhei. Aí começa a vir a síndrome do pânico, porque o tempo está curtando e eu falhei, e aquele desespero. Aí eu tenho um sono, estou perto de, sei lá, de uma linha de trem, no carro, olhando pela janela, eu vou, de desespero eu pulo. Pronto. Aí é o suicídio voluntário. Até então era um involuntário. Voluntário. Aí desencarna o mundo espiritual, aquela loucura que a gente já sabe, né? Se prepara e volta sempre assim. Olha, só que você vai voltar, tal. Até que um dia, você não tem jeito. Você já suicidou quase 5 vezes. Até fundamental você ter, mas você suicidou. Agora não vai ter mais jeito. Você vai ter um problema que você não vai conseguir se suicidar. Cinco contam a história. Né? É, Nilda? Se eu conto essa história, você conta. É, vocês lembram, você não mesmo assim, ele perdeu mais um membro. Então, ele perdeu um membro, ele agora nunca deu o voto, não vai, porque senão ele ia se matar com a cadeira de volta. Entendeu? Então, a gente não tem ideia. Por isso que Kardec não. Perdão. Por isso que Emmanuel fala assim: quando você for julgar alguém, faça uma regressão. Ele não falou isso, né? Mas ele quis assim, por isso que eu falei regressão, falou assim, vá, antes de julgar alguém, vá verificar suas 5 últimas encarnações. E dá uns 500 anos aproximadamente, fazer tudo, né? Se nesse período você não fez o que a pessoa está fazendo, você pode ensiná-la, não julgá-la. Porque Jesus nos ensinava, ele não nos julgava. Você vai ensiná-la como fazer. Porque nenhum de nós temos condições de ensinar alguém, muito menos julgar. Mas sabe por que a gente julga? Ou então um pouquinho da minha área, mas sabe por que a gente julga? Porque quando a gente olha alguém que a gente recrimina, nós estamos nos enxergando nele. Temos espelhamento. Mas a gente não quer saber disso. A gente vê na pessoa aquilo que tem em mim que eu não gosto, mas eu acho que eu não tenho. Tá? Porque eu sou, entre aspas, quase perfeito. E aquilo que ela faz, eu não faço. Ou melhor, eu não faço, eu não fiz. Porque não fazer, pois ali, tem a tendência de fazer, né? E quando eu olho aquilo, eu fico pensando assim, cara, eu não posso fazer o que ele faz. Então eu começo a recriminá-lo porque eu estou me recriminando. Eu acho que fica ligado. Tá vendo como é ruim? Não vamos fazer isso. Eu inconsciente falando. Tá bom, gente? Senão daqui a pouco meu produtor está já. Deixa eu ver. Ele não tá aí, né? Bom, tá bom, vamos embora. Tipo, ó, você já deve ter visto isso, mas só está aqui importantíssimo para a gente poder avaliar, não só um estudo na nossa própria vida. É importantíssimo isso. Tipos de processo obsessivo. Obsessão simples, que é quando o indivíduo é perturbado, não perturbado, por ideias infelizes como pessimismo,
Fatalismo e distimia. Eu estou falando isso, mas não é para vocês, tá? É para o pessoal da porta para fora. Aqui não tem ninguém que tem esse problema aqui. Ninguém é pessimista, ninguém é fatalista. E distimia, sabe que distimia distêmico? É aquele que fala assim, nossa, que calor, pelo amor de Deus, que calor é esse? Não chove nessa terra. Aí ele acabou de falar para a ele acabou de dizer assim, nossa, não vai, eu não sei nem como é que eu sou, não vai sobre essa outra espécie de terra. Entendeu? Isso é uma espécie de estímulo. Estímulo é aquele que está sempre reclamando de algo. Ele quer alguma coisa, quando você dá, não é isso que eu pedi, não. Entendeu? Você está dando, você está reclamando que recebeu aquilo, falando, mas aquele amigo do Santos, eu queria a coisa do Santos, eu queria o cara vai lá com o carinho, problema, eu não queria branco e preto, eu queria preto e branca. Né? É o disclaimer, está sempre reclamando de algo. Então, aqui já começa a obsessão simples. Por quê? Atração, né? Pela lei da atração. Tá certo? As pessoas são atraídas pelo pensamento, pelo sentimento, pelas vibrações emocionais. E quando eu fico no pessimismo, a gente infelizmente não vê, né? Eles à nossa volta, eles não vê a nossa volta. Ele iria ver, porque eles param de ser pessimista, né? Mas como nós estamos em prova, então eles deixam vontade. Porque cada vez que ele começa pessimismo, começa a chegar, é mesmo, só chove mesmo. Aí começa aquele espírito, aqui tem uma droga, né? Aí você começa a se crescer, né? Aí você acha que você é o cara. Isso sem enxergar. É que nem uma fotinha, né? Você começa a falar alguma coisa, vem um vendedor, acabou você fala, meu, o som tá ruim, né? Aí tem um monte de gente concordando com você. Né? Nossa, que gente chata, pelo amor de Deus, né? Não sabe o que quer, né? Isso é padrão vibracional diferente. Na fascinação, são três, né? Na fascinação, o obsessor utiliza o orgulho e a vaidade como ferramenta, manipulando o indivíduo, fazendo com que ele não perceba o ato corrompimento com a viseira, né? Por quê? O que é a fascinação, gente? A fascinação é mais ou menos aquele cara que acha que não é. É o que ele fala assim, não, eu sei tudo. Aí ele vai numa família, ele chega, né, acha que é o cara e fica lá, né, entre aspas, é o chato, né? É o chato. Ele que sabe tudo, faz tudo, não sei o que, entendeu? E nas casas espíritas é aquele que também é o supermédico, né? Ele, e assim por diante. Então, ele fica fascinado. O espírito utiliza os próprios defeitos, né, que a pessoa tem, justamente para poder manipulá-lo. Né? Então, isso seria a fascinação. Você não percebe, ela é muito difícil, porque você não percebe que a pessoa está fascinada. Digo as pessoas encarnadas, só a espiritualidade que percebe. Como ela precisa, para eu sair da fascinação, eu preciso me convencer de que eu estou errado, ela é muito difícil. Porque não existe nenhuma presença visual de que eu estou com problema. Então é muito difícil. Tá bom? E a subjugação, essa é muito mais difícil ainda, gente. Olha lá, já entramos nos neurônios do camarada aqui, ó, aqui, e outra coisa, deixa eu vocês estão ver, está chegando aí. Então, essa ligação neural, ela vai para os pontos de força, vai para o laríngeo, vem para o frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, e vai penetrando uma ramificação, uma árvore que penetra na terra e vai se ramificando. Então, ela cria uma ramificação tal no indivíduo que, se por acaso, em alguns casos, vai ser aprovado, você pode ver no vídeo de André Luiz, né, que se você arrancar esse obsessor dele, não morre. Tem muitos casos assim. Chama-se simbiose. Simbiose. Completamente dependente. É aquela bala que o cara levou um tiro e a célula usou no coração. Né? E os médicos falam assim, não, tem que ficar aí. Se eu tirar, você vai morrer. Tá certo? Então é um processo muito difícil. Pessoas que você tem que simplesmente, nessa encarnação, amenizar esse problema aqui. Para poder remover. Tem uma história no laboratório de Belvista, essa série de Belvista, ele fala, o pessoal fala, nós temos que tentar
diz assim, orientar os dois ao mesmo tempo. Porque se nós arrancar um daqui, eles podem, mas se arrancar um, o outro vai morrer. Então não dá, não tem como. Deixa quieto. Ué, mas cadê a justiça de Deus? O cara é vítima, se arranca o obsessor. Não, o cara é vítima, não tem vítima. Gente, não tem vítima. Olha, eu estou falando para vocês, mas está doendo em mim. Tá? Porque eu sou vítima, apesar de me achar muitas vezes vítima da situação, né? Poxa, por que eu estou passando por isso? Né? Por que isso acontece comigo? Mas não tem vítima. A gente tem que logo perceber, eu falei. Eu falo para vocês, eu falo para mim e falo para vocês. Assim, quando eu não é possível, por que eu, meu Deus? Por que eu? Eu tenho que falar assim, parou, eu não tenho que perguntar o mundo afora porque eu tenho que perguntar para mim o que eu estou fazendo para estar nessa situação. Ou o que eu fiz que eu preciso ressignificar a situação. Mas a gente não faz isso. A gente sempre, para doer menos, a gente joga a culpa no fundo do outro. Do pai, da mãe, do marido, né? Precisa de psicólogo, né? Psicólogo, ele consegue resolver o problema porque ele já arrumou o culpado. Se você é assim, a culpa é do teu pai, que blá blá blá, blá blá blá, a culpa é da tua mãe, que blá blá blá, blá blá blá. Entendeu? Ou a culpa é do teu tio, de sei lá o quê, não sei assim por diante. Alguém quer fazer uma pergunta, quer comentar alguma coisa? Fala. O espírito pode ficar dentro de uma casa? Pode, mas não deve. Esse grande desafio, porque quando eu falo é você, né? Você, seu marido, assim por diante. É ele que mostra a pessoa. Só ele pode tirar. Eu não posso. Hoje tem 17 anos, tem músico. E ele também. Então, o que acontece? A pergunta é, por que ele está lá? Começa por aí. Então, se você perguntar para o espírito, ele pode falar, por que você não para mim? Mas sabe o que eu trabalho aqui? Tem uma amiga dela me pediu para. Não que eu faça isso, mas como ela dizia muito ali, fui lá ver. Ela está com um problema que ela comprou um terreno onde, na outra encarnação, em parte dessa encarnação, logo no começo, na década de 20, de 10, tinha uma família japonesa que morava ali no sítio. E ela comprou terreno agora recentemente e queria construir a casa. E não conseguia construir a casa. Estava difícil, porque, vou saber a história, o patriarca, porque o japonês ele é muito tradicional, né? Muito tradicional. O patriarca falou assim, não, aqui essa terra é minha, aqui você não constrói nada. Então ele se associava a espírito, não dava certo, não aceitava com o terreno, começava mais dinheiro, terminava, a obra não andava, aquela coisa toda. O material não chegava, o ia comprar o material não conseguia, aquela confusão toda, né? Mas aos poucos e barrancos, ela construiu uma casa. E o cara ficou pé da vida. E começou a aproveitar os caras. Caía a panela, quebrava copo, eles queimavam, porque eles conseguem. Por quê? Mas aí eu vou dar um corte e fazer uma pergunta para vocês. O espírito desencarnado, ele consegue movimentar coisas, quebrar coisas, mudar a panela, quebrar copo, ele consegue fazer isso? Ele consegue? Por quê? Como é que ele consegue? Hã? Hã? Mas como é que ele consegue se materializar? Qual é a ferramenta que ele usa para se materializar? Muito bem. Toma salva de palmas. Exatamente. Ele só consegue fazer isso porque tem que ter um médico, não. Alguém que tenha, alguém, várias pessoas, né, que possam ceder para que ele faça isso. Quando o Chico Xavier e Peixotinho faziam um trabalho de ectoplasmia, era um maior trabalho, era câmera escura, lugar fechado. E olha que os caras são férias, hein? Doar ectoplasma. E doar ectoplasma assim é muito difícil, gente. Qualquer foto, ou seja, qualquer foto não é luz assim só, não. A luz é só uma consequência, foto é uma energia. O ectoplasma desaparece.
muito trabalhoso. E aí ele usava de noite, quando era noite, acontecia, ele usava, eu estava quando dormia, com não sei o que, tinha criança, também a criança tem muita retrofase, e ela para poder fazer uma barulho e deixou a família apavorada, porque eles queriam que a família fosse embora, a casa era dele, para ele, né? A casa era dele. E no final apareceu o vô, né, que já era um pouco mais caro, foi lá e falou, tá bom, nós vamos embora. Tirou eles de lá. Tá certo? Agora aqui é uma visão minha. Como é que o avô ficou sabendo que isso estava acontecendo? Então, ele estava no plano mais regular. Tá certo? Alguém foi lá falar para ele, olha, o teu neto lá está fazendo uma bagunça lá, vai lá. Mas ele podia, se essa era a volta, pensa comigo, ó, pegava um outro aeróbus e ficava na porta e dizia, é assim que ele fez? Não. Isso tem um processo. Ele tem que baixar o padrão vibracional dele, se ele não é assim. Isso é devagarinho. Lembra da mãe de Luiz? Ela ia visitar o André Luiz e não ia todo dia, porque tinha que se preparar para vir. E ficava um certo tempo até a minha mãe ir embora, porque como ela baixava o padrão vibracional, ela tinha um limite. É que nem se eu for mergulhar, né? No oceano, eu tenho um limite para ficar lá. Eu não sei como é que funciona o mergulho. Ó, só pode ficar 20 minutos. Passando 20 minutos vai dar envolvido. Né? Nós vamos assim. Não sei se é isso, mas só para a gente ter uma ideia. Então, não é assim, gente. Não é assim. Tem que saber primeiro por quê. Por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque esse apartamento é meu, assim, assim, assado. Aí tem que conversar. É que nem você tem um apartamento, por exemplo. Você foi lá, pediu um apartamento, falou, não vou sair. Mas o apartamento é meu, eu sei, mas eu não vou sair. Eu tenho direito de ficar aqui. E aí? Como é que você tira o cara de lá? Você vai a polícia. Tá. Ou então, entra na justiça, aquela coisa, né? Você vai dar. Isso é assim? Vai levar um tempo. Na verdade, é a mesma coisa de espiritualidade. Está defendendo para você, mas para ele não está, porque ele enxerga outra coisa. Entendeu? O que ele vê é outra coisa. Ele vê o que a mente dele constrói. Ele não fala que a mente, o pensamento, ora é partícula, ora é energia, ora é partícula. A energia que troca, né? E a partícula a gente cria. Tudo que está na espiritualidade foi criado pelo pensamento daqueles que vivem lá. Tudo. Todas as coisas espirituais. Mas aí não tem nada a ver. Não, é que tá. Ele está doente, não. Beleza, eu vou conversar aqui. Bacana. Porque estava com 15 anos, eu tinha 17. Ele falou assim: nossa, vó, eu tinha certeza que a senhora estava embaixo. E a senhora veio com vestido de bola vermelho de bola branca. Direitinho, uma pessoa que tem assim, olha. Daí, agora, assim, não dá mais lá dentro, eu vou colocar ele no vestido de bola, então eu vou dar aqueles armários. E foi lá, tirou a foto e apareceu no rosto dele, e ficou com ele uma foto. Acontece mesmo. Acontece de bater foto e aparecer, nossa, isso aí é ele vezeiro, porque a foto, por quê? Porque a velocidade da lente, ela pega a informação e fecha. Essa velocidade, às vezes, pega o campo óptico do espírito. Isso acontece, não tem muita foto, você vai ver. Então, é um monte de foto que você pega o registro Sim, sim, claro. Ótimo, ótimo. Porque ele está ali. Você não está fisicamente, mas espiritualmente ele está. E eu junto. Ele vai dar risada. Depende dos casos, ele vai rir. Porque o problema é assim, gente. A gente tem que ter. É um outro erro que nós, todos nós, temos. A gente acha que a gente quer exorcizar, né? A gente quer fazer exorcismo. O que é exorcismo? É que o padre fazia, vinha com aquela aguinha lá, né? Vinha com aquela aguinha com a Bíblia e os espíritos davam risada. Veja bem, é mais ou menos assim. Vou te falar uma coisa, só você ter uma ideia, para ter uma ideia. O que vocês acham daquele muçulmano que bota, não sei se ele 4 horas, bota cross, fica. Aí vocês estão aqui. A gente respeita, mas a gente concorda.
Né? A gente acha que é bobagem, que é besteira. E se ele fizer isso, eu vou sair daqui só porque está fazendo isso? Não vou. Eu quero ficar aqui. Né? Então, o máximo que eu posso fazer, não, chega, não vai embora. Você está entendendo? Rezar, gente. Rezar, fazer prece, precisa sair do coração. A energia tem que ser uma energia pura. É que nem água de leito, de rio, cristalina. A nossa água, a água que você toma na torneira, ela é. A gente bebe, não bebe? Tem uma bebida, sim, isso não mata a nossa sede. Mas concorda que se você pegar uma água de rio cristalina, ela é muito mais pura e muito mais saudável? Só depende de nós. Não quero dizer? Não deixa. Não deixa. Uma janela. Por quê? Você já perguntou por que ela está lá? Porque o sol incomoda. Não. Por quê? Mas por quê? Vamos falar por quê? Digamos que você está depressiva, deitado numa cama, tudo escuro, e alguém abre a janela. O que você faz? Fecha essa janela aí, caramba. Hã? Não, você não entendeu. Eu estou depressivo, vivo na escuridão. Né? No espírito. Sempre a escuridão. Aí você abre a janela. Fecha isso aí, pô. A luz incomoda. Porque o padrão vibracional dele é baixo. Ele não quer luz. Ele quer a zona de conforto dele, que é a escuridão. Por que ele, primeiro, como é que funciona? Por que ele está lá? Qual é o motivo que ele não sai? De repente não tem nada a ver com a casa, você sabia? Não estou falando que é. Pode ser que ele encontrou um ambiente em que ele se sente bem, nem quer ficar ali, mas ele sabe, se ele sair daquela porta para fora, ele vai encontrar o sol lá fora. Ele não quer, entendeu? Ele não quer o sol, ele quer ali porque aquilo é uma coisa de proteção dele. Entendeu? Isso é para a gente ver a complexidade. Chegou o espírito. Então, subjugação, tá? Simbiose. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar, de novo que são. Vamos deixar vocês tudo, né, curiosos. Nós vamos falar sobre vampiros. Vampiro existe? O que vocês acham? Conde Drácula. Né? Conde pela Drácula. Tem o que vocês acham? De vários tipos. Então, vocês acham que não existe? Existe. Vampiro existe. Não. Eu vou deixar vocês mais avançados ainda. Tem mãe que é vampiro do filho. Tem filho que é vampiro da mãe. Eu posso deixar vocês bem aguçados. Tá bom? Tem mulher que é vampiro da mãe, tem marido que é vampiro da mulher. Tá bom? Então, só vocês aqui, faz vocês pesquisarem na internet o que é vampiro. Então, vou deixar só uma. Vampiro é psíquico, tá? Mas por que psíquico? Ele utiliza o nosso psique para sugar as energias, tá? Porque ninguém pode mexer no meu corpo, ninguém pode mexer comigo, a não ser que eu permita. Ele vai primeiro no psique para poder sugar, né? O vampiro energético, no credo popular, é uma pessoa ou entidade. Olha aqui, gente, o que eu acabei de falar. É uma pessoa. Quem é pessoa? Pessoa é alma. Quem é alma? Lembra? Tudo vale certo. Quem é alma? É um espírito? Muito bem. É um espírito encarnado. Tá? Opa! O Chico do Doutor Manuel. Chico, uma vez, ele foi sacaneado. Não sei se você sabe, aqueles dois repórteres que fizeram de trouxa do povo, e parece que botou, né? Era repórter da Cruzeiro, se não me engano, né? Da revista Cruzeiro.
E ele foi uma vergonha, ele deixou, ele negou tudo, ele passou uma vergonha. Ele falou, mas, Emanuel, você vive Chico, estava do teu lado o tempo todo. E por que você não teria vídeo para você aprender? Ver que você não é a pessoa que. Sim, eram esses. Isso. Aí o cara chegou, abriu e falou, aí o nome dele, porque tinha inventado outro nome, né? E aí quando ele abriu, estava o nome dele, né? Não, entendeu? Davi Nasser e tinha o outro, né? Aí o dois repórter famosíssimo, se fizer de americano, nossa, no Estado, nem o Chico se achou, bateu porta da banheira, foi uma festa. O que ele aprendeu ali? Que ele, apesar de achar quem ele era orgulhoso e vaidoso. Foi no momento em que estive a colônia. Foi bem, né, quando era jovem, então, ele entendeu que ele também era orgulhoso e vaidoso. E ele não poderia, né, ter esse sentimento antigo. Tá bom? Então, ó, é uma pessoa, ou seja, um encarnado ou entidade, que ele chama de entidade, que são os espíritos encarnados, que alega alimentar-se da energia vital, fluido vital, que é uma moeda maravilhosa do mundo espiritual. Tá? Aqueles que estão ainda pegos para a matéria. Né? Os que não vivem, o que conseguem se libertar, já não chama fluido vital. Mas já os que estão aqui não tem, estão desencarnados, não tem, então eu preciso do fluido vital para quê? Para sentir prazer. Sabe o que a gente mais sofre no mundo espiritual? É o prazer. A gente deixa de ter prazer. Nem todos não importantes não são sexo, não é todo sentido. Prazer de estar com a família, prazer de estar com o filho, prazer de estar com o marido, mas tudo que é prazer é próximo. Porque o prazer é momentâneo. A satisfação não. A felicidade não. Mas o prazer é momentâneo. Porque tudo é assim. O cérebro está sempre pedindo mais. Né? Morando no cérebro físico lá, os neurônios cognitivos, tá? O vampiro psíquico está representado nas crenças emotivas de várias culturas e ficções. Aqui, ó, espíritos obsessores e larvas astrais falam de tudo para que continue sob os grilhões do vício, dependente disso, disso para sobreviver no mundo espiritual, ainda que custe a vida do seu indivíduo. Tá? Então, é isso aqui, vou deixar para semana que vem, vamos cuidar muito dela sobre isso. Aqui, ó, uma imagenzinha para vocês pensarem. Aqui, então, você enxergar? Tá? Ó, pais, bordéis e motéis estão repletos de espíritos vampirizadores e larvas astrais. Larva astrais, gente. Isso aí impregna. Tá? Entendeu? Então, é larvas astrais. Tá certo? Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Tá? A gente vai falar sobre isso aqui é importantíssimo, gente. Pode ter larva astral na nossa casa, pode. Com certeza tem aonde esse local nós foi escuridão. Né? Eu estou falando, pode ter. Inclusive o Voides. Também vamos falar sobre isso. Pode ter o Voides, que nada mais são do que espíritos. Uma adiantadinha para adoçar o nome de vocês. Os hormônios são espíritos inteligentes, mas que já perderam a sua forma espiritual. Ali tem uma consciência, ali tem uma inteligência, ali tem sentimentos e emoções. Só que já perderam a sua razão, estão debilitados, não sabem o que fazem, nem como fazem, estão em coma espiritual. Estão utilizados, são usados por aqueles espíritos inteligentes que sabem manipular isso. E ele pode instalar uma voz na casa de alguém para absorver energia, é como se fosse capacitadores, né? Não, é capacitores. Que a capacitores é um negocinho que fica no ventilador, que ele armazena energia ali. Porque para armazenar energia da família, da família, isso é um caso muito grave, gente. Não pense que a casa da gente tem, não. Estou falando. E aí ele vai lá, tira aquele põe no terreno, leva aquela energia para poder utilizar o mundo espiritual para construir
locais, terreiros e assim por diante. Tá, gente, a do sexo foi um negócio importante para nós, né? Essa aqui é um negócio que a gente precisa tomar consciência, tá bom? Então vamos fazer, quem quer fazer a prece de encerramento? Hã? Eu vou fazer hoje, eu quero, então vamos pedir Deus para relaxar, vamos aproveitar que hoje é um dia representativo com o finado, isso não existe, né? Quer dizer, perdão, desculpa, respeito às pessoas, não é que não existe, não tem necessidade a gente ir nos cemitérios fazer assim, nosso respeito, né? Porque eles estão conosco. A gente sabe disso como de doutrina.